Qual é a sua história onde você foi o único que escapou? História um: Fui sequestrado no Iraque enquanto trabalhava em TI, junto com outras 4 pessoas. Depois de 946 dias, foi solto. Todos os outros que foram levados comigo não estão mais vivos. Opinião: isso é definitivamente um passo acima das pessoas aqui que tiveram problemas com os policiais. História 2: Eu estava em um show da banda Fish. Estávamos acompanhando a turnê por um tempo. Os policiais disfarçados pegaram meu amigo enrolando o negócio verde dentro do carro. Daí outro cara que estava junto com a gente estava chegando. Eu estava lançando tantos olhares de "sai fora, filho", quanto eu podia, mas eles o pegaram por ter comprimidos quando ele passou. Então todos com quem eu estava, incluindo o cara que é dono do carro, foram presos, a milhares de quilômetros de casa. Como o mais esperto do grupo está sendo algemado, ele pede aos policiais que me deem as chaves e os ingressos das pessoas do grupo. Então eu tinha um bolso cheio de ingressos para o show, um carro que não é meu, e algo como $100. Peguei o carro, comprei algumas centenas de garrafas de água e alguns engradados de cerveja, e voltei para o show. Vendi toda a água por $1 cada, e a maioria das cervejas. Só sobraram umas 15. Vendi por $3 cada e vendi cada ingresso por cerca de $120 cada. Apareci na cadeia com uma garota aleatória que conheci no show, bêbado, e paguei a fiança dos meus amigos com tudo em nota de $1. Daí aluguei um quarto de hotel para eles. Eu não consegui deixar eles para trás, desamparados. Edição: agradeço todas as pessoas que deixaram palavras gentis. Apenas finja que respondi a cada um de vocês individualmente que estou apenas fazendo o que eles fariam por mim. Obrigado pelo ouro também. Eu não mereço. Opinião: você é o tipo de amigo de quem eles nunca vão parar de falar. História 3: Eu estudei em uma escola particular e fazia parte de um grupo de cerca de 20 pessoas que sabiam sobre uma barraca escondida na floresta atrás da nossa escola. As pessoas iam lá e faziam sacanagem depois da aula. Fumavam aquele negócio verde e outras coisas ilegais. Alguém se meteu em problemas e dedurou todos nós em uma tentativa de diminuir sua própria punição. Aparentemente, ela seria expulsa, e no último dia antes das provas finais, todos nós fomos chamados para a sala de detenção e o reitor nos disse que eles tinham encontrado parafernália de substâncias ilegais e um furador não letal de longa distância, aquelas que usam CO2. E nos fez escrever tudo o que sabíamos sobre a barraca e quem vimos na barraca. 19 pessoas deduraram todos naquela sala, incluindo elas mesmas, e receberam punições bem severas. 3 foram expulsos, alguns foram suspensos para o ano seguinte, e o resto recebeu deméritos. Eu escrevi: não tenho ideia do que você está falando. Fui falar com os reitores e disse a mesma coisa. E eles me deixaram ir. Saí impune dessa situação. Tenho certeza de que meu nome estava em todas as listas. E tenho certeza de que eles queriam me pegar. Mas eu neguei e acho que eles ficaram satisfeitos com 19 pessoas se entregando. Opinião: sempre me surpreende quando as escolas agem como se tivessem controle sobre o que os alunos fazem fora da sala de aula, e de alguma forma todos simplesmente concordam. História 4: Estava fumando o negócio verde num caminhão com alguns amigos no último ano em um estacionamento vazio de algum parque. Já estava chapado pra caramba quando de repente o Taco Bell que havíamos comido antes já estava fazendo efeito e minha barriga começou a doer. E meu Deus, eu precisava muito de um banheiro. Eu fui correndo e tropeçando pelo caminho até o banheiro público do outro lado do estacionamento. Terminei e quando eu estava prestes a sair, vi o que pareciam luzes vermelhas iluminando a estrada. Comecei a ficar paranoico. Eu percebi que eram policiais e sabia que todo mundo estava doidão dentro do caminhão. Nesse ponto eu sabia que tinham duas possibilidades. Possibilidade A: meus amigos estavam ferrados.
E B, eu não sabia o que fazer. Eu voltei para o banheiro mais distante e mandei uma mensagem para os meus pais dizendo que eu ia dormir na casa de um amigo. Acabei adormecendo no banheiro. Acordei na manhã seguinte e pedi para outro amigo me buscar. Fugi, ninguém me denunciou e foi assim que o Taco Bell simultaneamente destruiu e salvou meu traseiro ao mesmo tempo. Opinião: Jesus. Eu mal consigo dormir numa cama, quanto mais num banheiro no meio do nada. História 5. Em uma festa do ensino médio, uma garota decide abrir as pernas para 12 caras em uma sala. Eu peguei no sono antes de começar, e todos eles pegaram clamídia. Opinião: por que não usaram proteção? Tipo, quem faz uma coisa dessas? Até na época do ensino médio eu não era tão burro assim. História 6. Minha primeira festa em casa na faculdade foi no Halloween, durante meu primeiro ano. Naturalmente, todos estavam fantasiados e cerca de metade das pessoas lá eram menores de idade. Eu não estava bebendo, mas meus amigos estavam. Por volta da meia-noite, um cara mais velho, de 40 anos, entrou vestido de policial. Eu, sendo um dos poucos sóbrios na festa, percebi que ele era um policial de verdade. Tentei convencer meus amigos a irem embora, mas todos disseram que o cara estava apenas fantasiado. Então fui embora sozinho. Passei direto pelo policial, disse a ele para ter uma boa noite e fui para casa. Descobri no dia seguinte que todos os meus amigos foram multados por beber porque eram menores de idade. Opinião: você recebe multas por beber quando ainda é menor de idade? Eu entendo multar uma loja por vender álcool para um menor de idade, mas multar um menor por beber? Isso é estranho. História 7. Eu não fui o único a escapar, mas eu estava entre os menos de 10% que escaparam. Costumava fazer de rua logo depois das aulas do ensino médio. Uma noite estávamos em um dos locais mais tranquilos e recebemos um alerta de que policiais estavam vindo de uma direção. Todos nós corremos para os nossos carros e começamos a sair pelo caminho que não estava sendo fechado. De repente, os carros estão freando e girando 180 graus no meio da estrada à nossa frente, e vemos uma parede de policiais avançando. Eles nos cercaram, nos perseguiram até um grande estacionamento e nunca vou me esquecer de ter visto cerca de 30 Honda Civics dirigindo em círculo, em pânico como animais selvagens assustados. Na época eu tinha 17 anos e só tinha minha permissão, e se eu perdesse já era. Então ser pego não era uma opção. Eu vi alguns carros menos rebaixados pularem um meio-fio no fundo do estacionamento e correram por um campo de terra. Então me juntei a eles. Eu tinha espaço suficiente para passar pelo meio-fio, então havia talvez 6 outros carros e eu a 100 km por hora nesse campo de terra vazio. Saí em um bairro residencial que nunca tinha visto antes e levei 30 minutos para conseguir sair de lá, mas não fui pego. Um dos meus amigos foi e seu carro foi apreendido. Levou uma multa de $800 e seus pais ficaram furiosos. Não me arrependo de nada. Edição: estou recebendo muito hate pela coisa das corridas de rua. Isso foi há quase uma década, pessoal. Eu era jovem, estúpido e cheio de gasolina. Para esclarecer algumas coisas, corremos principalmente entre meia-noite e 3 da manhã em estradas abertas, retas e de visibilidade clara em áreas que eram completamente zoneadas para fins industriais e comerciais. Nunca vi outro civil, a pé ou em um carro. Não só tínhamos pelo menos um cara dedicado aos scanners da polícia, mas sempre um carro postado em cada extremidade da nossa pista, com rádios para ficar de olho no trânsito ou nas pessoas que pudessem entrar. Por mais estúpido que tenha sido, estávamos tão seguros e responsáveis quanto poderíamos estar, enquanto fazíamos corridas de rua ilegais. Opinião: corrida de rua no ensino médio. 30 Honda Civics. Parece legítima essa história. Ou será que não é verdade esse bilhete? História 8. Eu estava jogando em Vegas em uma sexta-feira com a despedida de solteiro de um amigo chegando no dia seguinte, jogando blackjack.
principalmente esperando o tempo passar até o jantar. Mas a mesa estava pegando fogo. Estava uma mesa cheia logo depois que eu me sentei. Joguei por algumas horas e a mesa estava toda cheia de dinheiro, entre $50.000 e $800. Os $800 eram meus. Todos os outros estavam literalmente apostando pelo menos 10 mil. Faltam cerca de 20 minutos para eu me encontrar com alguém. Então eu volto para o meu quarto para tomar banho e me trocar para a noite. Saio para jantar e tenho uma boa noite. Na manhã seguinte, meus amigos me chamaram para o saguão para nos encontrarmos. Quando cheguei lá, por pura coincidência, eles estavam falando com o dealer que estava na mesa quando saí. E ela disse, lá está ele, e apontou para mim. Os amigos ficaram tipo, não acredito. Acontece que eu fui o único que saiu daquela mesa com algum dinheiro no bolso. Opinião. Alguém me disse uma vez que no momento que o dealer começa a falar sobre o quão bem você está indo, é hora de ir embora. História 9. Sou o único que sobrou do meu grupo de 3 melhores amigos desde a 3ª série. O primeiro se desviveu com uma coleira de cachorro porque era viciado em analgésicos. E acho que a pressão do vício e de dever dinheiro a muita gente o afetou. Tomou muitos clonazepam e se desviveu na varanda da mãe com uma coleira de cachorro. Minha esposa estava namorando com ele quando eu conheci ela. E eu sempre brinco sobre isso quando as pessoas perguntam como nos conhecemos. Eu disse que ela estava namorando meu amigo e eu a roubei dele. E quando perguntam se ainda somos amigos, fico quieto e digo que ele se desviveu. O segundo era viciado em heroína. Destruiu feio o carro quando cochilou e sobreviveu. Depois de voltar do hospital, ele usou novamente e cochilou enquanto comia cereal. Acabou engasgando e a mãe dele encontrou ele com o rosto roxo. Ele sobreviveu, mas é uma pessoa completamente diferente e nunca mais será independente por causa dos danos cerebrais que sofreu pela falta de oxigênio. O terceiro se foi recentemente. Ele era a pessoa mais legal do mundo. Se divertiu muito em uma vida que amava. Ele era aquele cara nas suas redes sociais por meio do qual você vivia indiretamente. Garotas incríveis todo mês. Viagens incríveis para o México em uma semana e para o Alasca na outra. Ele amava viver a vida de motociclista. Eu não conseguia nem chorar quando ele se foi porque ele desviveu fazendo algo que amava. Ele literalmente me disse que preferia perder a vida em sua moto do que fazer qualquer outra coisa. De qualquer forma, isso provavelmente não terá muitos likes, mas foi bom escrever para tirar isso do meu peito. Estou longe das substâncias ilícitas e do excesso de bebida. Faz um tempo já. E minha esposa e eu estamos muito felizes. Ainda bem que consegui sair vivo daquela cidade. Definitivamente sinto falta dos meus manos. Nós nos divertimos muito. Opinião. Eu estava com um pequeno sorriso no rosto até ver esta postagem, mas depois de ler isso me deixou com um buraco no estômago. Boa sorte para quem passa ou já passou por algo parecido. Que coisa triste. História 10. Comecei uma corrida de carros e estava ganhando. As luzes da polícia acenderam, meu amigo parou e eu continuei. Poucos minutos depois recebi uma ligação do meu amigo. Amigo, o policial quer que você volte. Eu, não? Amigo, ele disse que você vai pagar por isso agora ou mais tarde, mas você vai pagar. Eu, acho que vou pagar mais tarde então. Estacionei meu carro na rua da minha casa, um amigo veio me buscar e fomos para a casa dele jogar Xbox. Fiquei meio mal por ele ter recebido uma multa e eu não. Opinião, aquele babaca tentou te entregar para a polícia? Ele mereceu levar a multa. Amigo que é amigo não entrega aos amigos assim. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.